Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Java com BlueJ. Uma das coisas mais interessantes de Java é a sua camada Swing. Por quê? Quando a gente trabalha com Swing, eu estou trabalhando com janelas. Normalmente, em toda linguagem que trabalha com janela, exige um editor específico. Em Java, não. Em Java, eu posso criar janelas, como se diria assim, do nada. Eu posso simplesmente codificar a janela inteira. Tem gente que acha isso muito chato, muito enjoado, mas é um poder que o programador ganha incrível. Porque eu não preciso, um mero simples bloco de notas eu conseguiria criar uma nova janela em Java. Isso é feito com a classe Swing. Vamos ver como essa classe funciona. Essa classe, na verdade, é uma extensão de uma outra classe, na verdade um pacote. O pacote Swing é uma extensão de um outro pacote que é chamado de AWT. O pacote AWT ele é nativo do Java, então para isso precisamos importar a java.awt. A Swing não está nesse pacote Java. A Swing é uma nova implementação, então ela veio agregar dentro do pacote Javax. É a primeira das diferenças, então a gente usa javax.swing. Ok? Então toda vez que vocês verem eu escrevendo aqui javax.swing, significa uma nova implementação da linguagem. Ok, então publiquei aquela janela. Aqui eu vou simplesmente estender uma janela. JFrame é uma janela comum, é uma janela com os três elementos da janela, né? Esses três aqui, ó, minimizar, maximizar. Além disso, pode-se considerar que é uma janela principal. Outro elemento seria JDialog, é uma janela de diálogo. Vocês vão ver que na codificação não existe muita diferença entre as duas. A terceiro tipo é uma JWindow. Uma JWindow é uma janela sem a barra de título. Aí você chega e me pergunta, poxa Fernando, para que serve uma JWindow? Uma JWindow serve normalmente para você criar aquela janela splash, aquela janela que aparece no começo quando vocês estão executando o BlueJ. Para isso que ela serve. Então vamos criar aqui uma JFrame, que será a nossa primeira janela. Uma JFrame, o que fazemos para criar a janela? Poderia ser o seguinte, a janela já está aí. Não precisamos necessariamente fazer muita coisa. Apenas um único detalhe que eu teria que fazer. Pegar o construtor dessa classe, então public janela, e dizer o seguinte, janela, torne-se visível. Porque por padrão, ela vem falso. Só que é óbvio que sabemos que em Java não existe um método simplesmente assim. Todos os métodos de Java ou são set ou são gets. E a Swing usa muito bem isso. Então, diz.setVisible. Por exemplo, eu quero agora trocar o título da minha janela. Então, diz.setTitle. Sempre a gente vai usar title. Então, ou a gente vai usar o set quando eu quero enviar uma informação ou get quando eu quero obter uma informação. Então, escrever aqui minha janela. Ok. Também vou modificar o tamanho dela. Então diz.set size. Apenas para a janela aparecer de um tamanho que eu queira. Então 300 por 300 pixels. E está pronta a nossa janela. No nosso public static void main, definiremos apenas o seguinte: string args new janela. Vejam como é fácil criar uma janela em Java. Acabou, não tem absolutamente mais nada que a gente possa passar. Existe apenas mais um comando. Este comando tornou-se opcional, mas é de bom grado colocá-lo, porque vamos imaginar o seguinte, o Java sabe quando termina uma janela? Não, ele não sabe, porque uma janela pode abrir outra janela, que pode abrir outra janela, e ele fica meio perdido. Então, colocamos um simples comando aqui. Ele é chamado de set default close operation. Ou seja, quando eu fechar esta janela, eu quero que o programa encerre. Como eu digo isso? Simples. JFrame
exit on close. Está pronta a nossa janela. Quando ela fechar, o programa irá terminar. Mas como eu disse, isso é opcional para Java 8. Em outros Javas, isso era obrigatório, porque senão vocês iam reparar que a máquina virtual ia continuar rodando, quase sem fim. Vamos compilar? Ok, nenhum erro de sintaxe. E vamos agora executar. Para executar, clicamos com o botão direito, void main, para poder chamar esta janela. Ok? E está lá a nossa janela criada. É óbvio que por enquanto não temos nenhum elemento nesta janela. Em breve iremos criar. Até a próxima!